chamar agora e transferir a palavra para o Dr. Paulo César Zenner, que vai tratar do tema automação no direito processual eletrônico, limites jurídicos para o emprego da inteligência artificial na relação jurídico-processual. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Zenner, eu sou promotor de justiça aqui no Mato Grosso do Sul há mais ou menos 19 anos. E comecei a trabalhar boa parte da minha carreira, praticamente toda ela, na área de direito ambiental, trabalhando com a promotoria ambiental, na época cobertura florestal, principalmente lá em Ponta Porã. Quando fui para Dourados, mexi muito com a parte de resíduos industriais, resíduos sólidos, e sempre foi a minha paixão, na verdade, o direito ambiental. Mas eu gostava, eu tinha um hobby, que era lidar com TI, com informática. E quando vim para Campo Grande, há mais ou menos uns 5, 6 anos, fui chamado para enfrentar um desafio diferente. Eu me afastei das minhas funções, hoje eu não atuo na promotoria diretamente e trabalho na implantação das ferramentas de processo eletrônico e de gestão eletrônica dentro do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Eu não sei se foi azar ou sorte, mas eu entrei a minha geração, a nossa geração, ela é uma geração interessante porque nós entramos bem na hora que o terremoto começou e as coisas começaram a desmontar e as coisas começaram a mudar. E esse terremoto ele continua, na verdade, porque todo dia ele muda um pouco e a gente vê aqui gerações diferentes de profissionais e vê a turma mais nova e eu acho que muitos aqui talvez já tenham compartilhado da mesma graça que eu já senti quando, por exemplo, encontrei um estagiário que não sabia o que fazer com processo físico. A gente já tem mais de 5 anos de processo eletrônico, né? E é engraçado, a gente às vezes encontra hoje tem gente que se forma e quando recebe processo físico já não sabe nem o que fazer com ele, porque já está acostumado com o processo eletrônico. Mas a gente está, na verdade, numa transição, né? Num processo de passagem. E o natural, quando a gente fala disso com quem gosta da área, é a gente falar das maravilhas da tecnologia, né? Quais são as coisas lindas que a tecnologia oferece e as conquistas maravilhosas que elas vão permitir que a gente alcance. E como é sempre esse o discurso, eu falei, não, vou fazer o contrário. Vamos fazer uma apresentação aqui um pouco mais preocupada com o jeito como a gente lida com o processo eletrônico e com a tecnologia de modo geral. Na justiça, o uso de tecnologia não é novidade, na verdade, né? Essa expressão e-justice, ela é antiga. No final dos anos 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi instalado aquele tribunal em Nuremberg. E no tribunal de Nuremberg eles já usaram recursos de tradução simultânea, transmissão de rádio, gravações de audiências e uso de prova em vídeo. Na época ainda não havia o vídeo no formato atual, mas eles tinham a prova do Holocausto, em boa parte produzida em formato de vídeo e áudio-vídeo. Então não é uma coisa recente. Mas esse tipo de tecnologia funciona sempre como um suporte, algo que você podia usar, mas você não precisava obrigatoriamente usar. O processo existia com ou sem tecnologia, e a tecnologia servia como um recurso a mais para ser utilizado. Com o tempo, nós começamos a criar a tecnologia começou a criar um mundo paralelo, que é esse ciberespaço. Me refiro a essa expressão ciberespaço como esse mundo não físico, esse mundo imaterial, formado por essa conexão de redes de computadores, que inicialmente era muito pequena, num ambiente acadêmico, e hoje ela é maior que o próprio planeta. Se a gente pensar no mundo físico e no mundo virtual, o mundo virtual ele é muito mais abrangente, muito mais extenso. E os processos foram os processos da vida. E aí, quando eu falo processo, eu não estou falando dos processos judiciais, não. Eu estou falando dos processos da vida. Eles foram se migrando para o ciberespaço gradativamente. Então, nos anos 80, os bancos migraram para o ciberespaço. Hoje a gente tem banco que não tem agência. Ele só existe na internet. Os mercados migraram para o ciberespaço. Hoje tem mais compra na internet do que no mundo físico. O crime migrou para o ciberespaço, os processos criminais migraram para o ciberespaço. Muitos bandidos hoje, você nem sabe quem é, esses caras estão... Ele não sabe, você não sabe de onde vem o ataque. O amor migrou para o ciberespaço. As pessoas passaram a se apaixonar à distância. Tem gente que é apaixonada e que nunca esteve perto uma da outra.
Então os processos foram todos migrando. E é interessante que a gente vê que todos os processos foram migrando para o cyberespaço e parece que os judiciais foram os que ficaram por último. Mas chegou o processo judicial eletrônico e a gente vive ele já hoje, em alguma medida. E aqui no Mato Grosso do Sul, com uma intensidade maior, porque o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi pioneiro. Foi pioneiro no Brasil. Na verdade, antes da Lei do Processo Judicial Eletrônico, a Lei do Processo Judicial Eletrônico é de 2006, 11.419 de 2006. Em 2005, já havia uma experiência aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na cidade de Campo Grande, de implantação de uma vara eletrônica na área de execução fiscal. Então é bem legal a gente perceber o Mato Grosso do Sul, ele na área da justiça sempre foi pioneiro. O juizado especial, na verdade, antes de existir o juizado especial federal, a primeira lei do Brasil de juizado foi aqui no Mato Grosso do Sul. Então aqui sempre foi um estado meio invocado nessa área de querer inventar novidade. Eles inventaram também aqui essa novidade, nós tivemos o processo judicial eletrônico implantado, e é evidente que quem chega primeiro, tem que acreditar que quem chega primeiro bebe água limpa. Mas às vezes quem chega primeiro não sabe, né? Se está bebendo água, o que tem ali para ser consumido. E a gente está nesse processo de tentar descobrir as melhores providências. E isso esbarra em todo mundo. Porque o judiciário implanta o processo eletrônico e ele diz isso, e aí na sequência o que ele diz para todos? Ele diz para o promotor, ele diz para a gente: olha, se vira, agora é eletrônico. Ele diz para o advogado: meu filho, cadê teu token? Tua assinatura? Processo eletrônico, se vira. Você vai ter que dar um jeito. E de certo modo todo mundo começa a se virar e se adaptar e se organizar para viver nesse ambiente. Lá no Ministério Público nós fizemos a mesma coisa. Nos adaptamos para o processo eletrônico, mas de um jeito que talvez não seja ainda o ideal. Porque a gente trabalha hoje ainda com um processo eletrônico que não é bem um processo eletrônico. Ele é um processo físico executado no mundo digital. Porque a gente segue as mesmas regras, aquelas mesmas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu discuto muito com os promotores: a cota depois da denúncia. Tem a denúncia e no final tem aquela cotinha. Aquela cota tinha um significado, ela tinha uma utilidade. Eu oferecia denúncia e mandava denúncia por um protocolo físico. E eu devolvia para o cartório o inquérito. Se eu devolvesse o inquérito vazio, o cartório ia receber aquele inquérito físico e ia falar: mas o que aconteceu aqui que eles devolveram? Então eu escrevia um papelzinho e dizia assim: ó, está seguindo uma denúncia em tantas laudas, assim assado, eu quero isso, isso, isso. Aí o cartório olhava aqui e falava: ah, bom, já entendi o que é, está chegando uma denúncia que deve ter provavelmente sido protocolada, daqui a pouco ela chega aqui. Vai vir num carrinho, junto com um monte de outros papéis. Hoje, quando eu ofereço a denúncia, o inquérito já vai eletrônico com a denúncia, chega tudo pronto lá. Mas ainda tem muita gente que faz a denúncia e no final bota a cotinha. Segue uma denúncia. É como se eu, antes de apertar a mão do cara, em vez de fazer assim, eu falo assim: com licença, eu vou apertar a mão de Vossa Excelência. Aí você estica a mão e aperta. Eu não preciso explicar que eu vou apertar a mão. Faz parte do processo, eu não preciso dizer que está seguindo a denúncia. Mas a gente ainda segue a denúncia. A gente ainda deixa aquele espacinho em cima da petição, que é o lugar onde antigamente o juiz dava aquela despachada na mão. Hoje ele não vai despachar na mão ali, ele não vai riscar a tela do computador. Você não precisaria ter aquele espaço lá na frente. A gente faz ainda um monte de coisa, aí eu estou usando mais essas coisas engraçadas, mas a gente poderia falar horas só a respeito disso aqui. É evidente que o tempo não permite. Mas a gente ainda trabalha com um processo como se fosse um processo físico. E isso vai ter que ser superado, nós vamos ter que superar isso, para que a gente tenha realmente processo eletrônico. Hoje, o que a gente tem de legal assim, no processo eletrônico, de novidade verdadeira em relação ao processo físico? A autuação, porque a gente não autua mais, não precisa de papel, carimbo, folha. É ambientalmente interessante, mas também logisticamente é legal, é econômico. Se bem que o custo também do espaço de armazenamento é alto. Tem que avaliar quanto que dá de economia isso. A gente tem a questão da distribuição e das intimações. Isso para o MP foi sensacional, foi incrível a gente ter essa possibilidade. Porque, como eu falei para vocês, antigamente as coisas iam naquele carrinho, né? Um carrinho e as folhas de papel e os processos. Quando a gente acaba com isso, cara, é maravilhoso, não tem carrinho, eu não preciso de alguém empurrando o carrinho, eu preciso carregar aquilo. E, por exemplo, lá no MP, o que acontece? As intimações do Estado inteiro, de todos os processos do Estado, elas chegam através da nossa conexão, da conexão de fibra que a gente tem com o tribunal. Elas chegam todas num lugar só. E tem um robô lá dentro do nosso data center que recebe aquelas intimações, ele olha de quem é cada um daquelas intimações, para qual promotoria é, e distribui para a promotoria certa. O cara está trabalhando lá, magicamente começam a aparecer na fila dele as intimações. Isso gerou para a gente possibilidades incríveis.
Por exemplo, antigamente dividir trabalho, assim, a gente dividia o processo em par e ímpar. Tem 2 promotores que atendem essa vara, os pares são de um e ímpar de outro. Hoje não funciona mais assim, a gente vai lá e diz, eu tenho 10 promotores, eu tenho 20 varas, a gente tem esse caso impossível. Não era assim antes, tinha uma briga danada, porque um dizia que o outro trabalhava mais, ele trabalha mais que eu trabalho menos, tinha uma discussão. Hoje não. Porque hoje a gente pega todas as varas, manda todas as intimações e diz para o robô, pega todas as intimações aqui e divide por igual, por vara, entre todos esses promotores. E pronto, cada um recebe o seu. Isso leva a gente mais longe ainda. Leva a gente à desterritorialização, esse descolamento do espaço territorial. Tem uma experiência aqui no Mato Grosso do Sul, iniciada pelo Tribunal de Justiça, que me parece excelente, incrível, que é a vara de execução penal do interior. Foi montada uma vara aqui em Campo Grande. Essa vara cuida de todos os processos de execução penal de todos os presídios que ficam no interior do estado. Antigamente, em cada comarca, não tinha como você fazer isso antes. Antigamente, em cada cidade tinha lá uma unidade penal, e aí cada juiz em cada cidade fazia do seu jeito. Como eram juízes diferentes, cada um decidia de um jeito, cada um estabelecia uma rotina. No final, se você estivesse preso num lugar, você saía. Se você estivesse preso em outro, você não saía. Dependendo do lugar que você tivesse, você seria tratado de um modo diferente. O que aconteceu? Criou-se uma vara aqui em Campo Grande, o juiz está aqui, os presos estão espalhados pelo estado. Isso é irrelevante. A intimação cai no lugar, o robô vai lá e encaminha para quem tem que encaminhar. A gente também tem um promotor em Campo Grande que cuida de tudo e faz tudo eletronicamente. Isso é só uma experiência. Me parece que isso vai crescer cada vez mais, principalmente nas questões especializadas. Tem certos assuntos que são muito complexos. Aí a gente pega um rapaz que acabou de passar no concurso e correu lá no interior, começando a carreira dele, e tem que, por exemplo, fazer isso. Tem uma grande disputa de questões comerciais complexas que talvez um especialista conseguisse atender mais rapidamente e com mais conteúdo. Então eu achei interessante essa possibilidade da gente trazer determinadas especialidades, tirar do espaço físico e usar o espaço eletrônico mesmo para as coisas acontecerem. Eu acredito que esse é um caminho legal. A automação é a mesma coisa. Os processos eletrônicos permitem automatizar. Eu seleciono, aconteceu uma determinada coisa no processo, então o sistema vai fazer isso aqui, e isso na sequência. Eu não preciso de ninguém que dispare esse processo. Isso é muito interessante. No MP a gente já tem conseguido fazer isso com as instaurações. Chegou um procedimento, a gente já sabe que quando chega um determinado procedimento numa promotoria, tem certos documentos que são padrão que tem que ser expedido. A hora que ele puxa a portaria, já sai o ofício, já sai a intimação, já sai tudo que é preciso para que aquele procedimento se encaminhe. Isso facilita muito e permite que a gente tenha tempo para se concentrar naquilo que é realmente importante, que é o direito que está ali em debate. Eu não vou perder tempo pensando em papelzinho e vou me concentrar em tentar entender o direito, entender a solução. O BI, isso é uma outra coisa muito legal que a gente está aprendendo a mexer, já tem muitas experiências interessantes, que é você conseguir pegar esse conjunto grande de dados, submeter isso a essas ferramentas que conseguem cruzar informações diferentes, de lugares diferentes, e te dar insights, assim, percepções que você não tinha. Porque às vezes você está trabalhando em um processo só, em uma coisa só, você olha aquilo tem um significado. Mas se você olha o conjunto, se você olha assim, no estado de Mato Grosso do Sul, nessa área nós temos esse cenário. Você fala, não, peraí, isso aqui exige uma estratégia diferente. Então a gente consegue trabalhar com mais inteligência. Isso dá mais eficiência na gestão, mais controle. E uma coisa muito legal, que eu acho que é talvez uma das coisas mais empolgantes da tecnologia, melhor investigação. Para o MP isso é sensacional, porque a gente consegue, usando o BI, usando essas informações, em vez de eu ter que ler folha por folha, como era antigamente, aqueles monte de processo, você pega um monte de dado eletrônico, coloca numa planilha do ClickView e você consegue cruzar esses dados e você consegue, em momentos instantes, descobrir coisas que antes você não conseguia. Quando a gente faz investigação, ainda hoje, a gente sofre com isso. Às vezes você requer uma determinada informação e o sujeito que não quer ser investigado, o que ele faz? Ele te manda tudo, mas te manda tudo em papel. Te manda 30 caixas de papel. Não serve para nada aquilo. A capacidade de você descobrir a verdade naquele bolo de papel é mínima. No ambiente eletrônico, muda tudo. As possibilidades são extensas, mas eu nem vou me estender porque me parece que é o passo seguinte. Eu acho que isso é bem empolgante e com certeza vocês vão gostar. Opa, não dei muito. Esse aqui é o outro ponto.
Eu tive um debate algum tempo atrás, num evento aqui em Campo Grande, com o pessoal da Microsoft, porque eles estavam falando da inteligência artificial, e eu falava o seguinte: a inteligência artificial, por enquanto, é uma propaganda maravilhosa, mas ainda a gente não tem resultados reais, assim, concretos, apenas pequenos testes. No Ministério Público, a gente começou a usar para fazer gestão de dados. Você tem esses processos em meio eletrônico, esses processos informáticos, como eu falei para vocês, nossos processos ainda repetem os processos velhos. São páginas em PDF. É um monte de imagem desestruturada, você não consegue entender direito o que está lá dentro. A inteligência artificial será um caminho para que a gente consiga transformar essas informações que estão todas desestruturadas. Imagina a riqueza de informação que existe hoje no banco de dados do Tribunal de Justiça. Agora, quanto eu consigo extrair ali de informação, se aquilo lá tudo é um monte de PDFs, e eu não tenho todo o conteúdo deles, alguns desses PDFs, inclusive, com qualidade de imagem muito ruim. A inteligência artificial, nos parece, seria um modo de fazer isso. A gente tem uma experiência bem legal, nós treinamos uma inteligência artificial para que ela possa ler um conjunto de imagens em PDF e entender se essas imagens, se esses documentos são referentes à Lei Maria da Penha ou não. Nós temos uns relatórios que a gente precisa fazer para o CNMP e para projetos nossos de combate à violência contra a mulher, e nós tínhamos dificuldade de identificar dentro do nosso universo de informação o que era Maria da Penha ou não era. E aí a gente fez esse trabalho, e treinou essa inteligência para ela ler e dizer para a gente o que era ou não era, e a gente conseguiu um resultado muito legal. O último teste que a gente fez foi curioso. Nós colocamos 4.000 documentos que a gente sabia que não eram do Maria da Penha para que ele lesse, para a gente ter certeza de que realmente ele não entendia, ele estava acertando. E a resposta dele foi o seguinte: 3.999 não são, mas tem um que é. A gente comemorou, falou: poxa, uma excelente assertividade. Em 4.000 errou uma excelente assertividade. Mas deu aquela curiosidade, falou: pô, mas vamos dar uma lida para ver o que enganou o nosso robô isso aí. No fim a gente descobriu o seguinte: realmente, quando foi ajuizada a ação, não era Maria da Penha, mas no curso do processo, o Ministério Público acabou pedindo para que aquele processo fosse mandado para Maria da Penha. No dia que o robô leu o documento, aquilo já era Maria da Penha. E ele não sabia daquilo, nem nós sabíamos. Então é interessante que, de certo modo, ele anteviu uma informação que a gente não tinha. Então o uso da inteligência artificial vai ajudar muito na gestão do dado. O passo seguinte é automatizar, produzir documentos. Semana que vem a gente vai fazer um teste do nosso primeiro propositor de documentos, que tenta produzir modelos a partir de inteligência artificial. Ainda não tem nada não. A AGU tem um projeto legal que monta alguns documentos. Mas aqui no estado eu acredito que a gente ainda não avançou a ponto de ter resultados concretos. Semana que vem a gente começa a ver. E essa informação, essa palavrinha todos vocês já ouviram. Eu estou citando um monte de palavras aqui que vocês escutam um monte. E Big Data é até difícil entender. Nem todos têm uma percepção clara, até porque ela nem é sempre tratada com o mesmo significado. Mas por Big Data eu quero que vocês compreendam esse volume monstruoso, incrível de informação que se acumula dia após dia, de modo desordenado e caótico, e que, em princípio, parece não ter valor informativo nenhum. Mas que, se você souber lidar com ele, e a inteligência artificial é uma informação interessante, você consegue transformar esse caos em alguma lógica. E esse caos ele envolve informações processuais, dados que estão em banco de dados de empresa, dados que estão correndo aí nas redes sociais. E aí a gente fala das redes sociais. As informações que vocês colocam de vocês mesmos na internet, em lugares abertos. Essas informações podem ser rastreadas, podem ser encontradas, podem ser lidas, podem ser cruzadas. Vocês podem hoje publicar uma informação na internet e daqui 20 anos, quando acontecer alguma coisa na vida de vocês, se você foi eleito prefeito, ou foi candidato a prefeito, aí o cara fala assim: olha, há 20 anos atrás ele falou tal coisa. Isso fica tudo salvo. A gente às vezes não presta atenção nisso, mas é importante vocês terem atenção para isso. É aí que entra o perigo sobre o qual eu queria me referir. Hoje, a nossa vida não é só essa vida física. Aliás, essa vida física, como eu falo para vocês, ela está cada vez menos relevante. Mais relevante é a vida que a gente tem online. Porque nós somos essa mistura de relações, de informações, de conexões com conteúdo. E o Big Data ele é muito bom em dois tipos de análise. A inteligência artificial no Big Data. A primeira delas é a análise preditiva. O Big Data é muito legal. Você consegue no Big Data, com inteligência artificial,
prever comportamentos futuros. Isso é uma ferramenta incrível. Você consegue pegar um monte de dados e dizer, ó, o próximo fato futuro é este aqui. Um exemplo que é antigo, mas que continua sendo legal, é o exemplo da candidatura do Obama. Quando o Obama foi eleito presidente, as pesquisas todas diziam que ele ia perder. Só teve um cara que falou que ele ia ganhar, um brasileiro, Ricardo Capra, que é um cara que tem uma empresa em Los Angeles que trabalha com análise de dados em Big Data. E ele, com o Big Data, falou, não, quem vai ganhar é o Obama. E o Obama acabou ganhando. Então, a análise preditiva é algo que nós vamos evoluir muito, ao ponto, e a gente tem essa ideia, por isso estamos trabalhando na questão da violência doméstica, da inteligência artificial na violência doméstica, nós temos a capacidade, nesse cenário, de começar a antever riscos. Por exemplo, acompanhando os boletins de ocorrência, os inquéritos policiais, encontrar casais que estão muito próximos de um ato de violência mais grave, um feminicídio, por exemplo. E entrar com medidas preventivas prévias, que possam impedir que um crime mais grave aconteça, que uma desgraça aconteça. Né? Para isso, a gente também tem uma outra análise interessante, que é a análise prescritiva, que é aquela capacidade de você, além de prever o que vai acontecer, você sugerir ações. Ó, se você quer esse resultado, faça mais ou menos esse caminho aqui que você vai obter esse resultado. Então é muito bonito, a gente empolga de falar disso, mas é um pouco assustador também, porque todos nós estamos nas redes sociais, nossas informações, nossas vidas estão espalhadas aí. Mesmo quem não gosta, quem não publica, eu, por exemplo, não gosto de publicar, mas tem sempre alguém que bota uma foto, tweet e marca, e fala alguma coisa de você, então eles vão acabar te encontrando. E aí a gente tem um problema dos princípios que nós vamos... Como é que a gente vai lidar com isso tudo e no processo eletrônico, onde as pessoas conseguem saber tudo da sua vida do dia para a noite? Né? A gente tem a conexão inquisitiva hoje. Porque no processo judicial a gente tem uma regra assim, o que não está nos autos não está no mundo. Beleza, se o processo é um caderninho físico, eu sei o que está nos autos e o que não está nos autos. Porque os autos é aquele caderninho físico. Mas e no processo eletrônico? O que é que não está nos autos? Se eu tenho um hiperlink no processo, esse hiperlink aponta para um outro banco de dados. Esse banco de dados está nos autos ou não está nos autos? Me parece que está nos autos. Os autos se tornam um lugar muito louco, onde tem quase tudo lá dentro dele. O que não está nos autos não está no mundo. E se eu consigo, lá dentro do processo, fazer referência e apontar para uma página no Facebook? Ou para uma foto no Instagram? Isso é um princípio legal de ser questionado e a gente vai precisar amadurecer isso no processo eletrônico, que é o princípio da conexão inquisitiva. E a responsabilização algorítmica. Porque no processo físico tinha uma questão fácil. Juntou um documento, praticou um ato, tinha sempre uma pessoa fazendo. Hoje, nem sempre é a pessoa que faz. Hoje não é um cidadão que distribui o processo. Hoje quem distribui o processo é um algoritmo, é um código dentro do sistema. Se é um erro, se é uma coisa errada, quem que responde? Quem que é o culpado? Se a gente fala de um algoritmo que foi programado manualmente, tranquilo, é simples. Quem programou errado é o responsável. Mas e se a gente usar a inteligência artificial, por exemplo, que gera algoritmos a partir da experiência? Aquele exemplo clássico, antigo, mas muito legal do primeiro chatbot que fizeram com inteligência artificial, que em poucos dias, comunicando-se com o público, tornou-se homofóbico e racista. E aí eles tiveram que tirar do ar. Porque ele aprende com o que ele vê. Quem responde pelo erro desse algoritmo? É um outro ponto importante da gente discutir, e aí eu falo da transparência tecnológica. Que esse me parece que é uma falha, um problema no judiciário, no modo como a gente lida com isso. A gente não olha os sistemas por dentro, nenhum de vocês aqui olha o sistema por dentro. E a gente não sabe o que está acontecendo dentro dos sistemas. E me parece que os sistemas de processo eletrônico, do judiciário, do Ministério Público, das polícias, de todos os órgãos, eles tinham que ter mais transparência para que a gente pudesse conhecer tecnologicamente o que está acontecendo por trás. Qual é o algoritmo que justificou uma determinada medida? Qual é o algoritmo que determinou um resultado ou uma ação? Isso precisa ser auditorável, conhecido. E mais, é preciso ser explicado. Porque um dos princípios básicos do direito, e esse aí, nem o processo eletrônico vai acabar, é o princípio da motivação das decisões. Tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Para a gente ter democracia, é preciso que quem decide justifique por que decidiu dessa ou daquela forma. Quando a tecnologia começa a justificar a decisão, quando eu uso, por exemplo, olha, analisei aqui no Big Data e concluí tal coisa. Peraí, o Big Data usou 2.000 variáveis. Como é que eu vou explicar 2.000 variáveis em uma decisão judicial? Agora, nós vamos abrir mão disso? Enfim,
Para concluir, e aí eu já estou na pressão aqui, estou terminando, eu queria trazer essa mensagem. É muito legal a tecnologia, mas a gente tem que pensar também, paralelamente, na necessidade de transparência e de mecanismos de responsabilização e controle, que é uma coisa que a gente ainda não chegou lá. É um risco e a empolgação não pode justificar uma desatenção em relação a esse aspecto. Obrigado.